Se a gente olhar de maneira institucional, e aí depois eu já aproveito também para abrir o espaço para você trazer a sua opinião, Muzi, já te lanço uma pergunta. Se a gente olhar só sobre o aspecto institucional, os governadores deveriam, digamos, comemorar essa possibilidade de avanço na negociação nesse encontro entre Lula e Trump? Veja, eu acho que tem um ponto importante. Eu sempre falei dos incentivos perversos da política que eu acho que permeiam o nosso dia a dia. E quando a gente fala dos interesses da sociedade, convenhamos, todo mundo sabe que isso fica em segundo plano e o que vale primeiro são os interesses privados deles lá, né? O que eu quero dizer aqui, Evandro, com a sua pergunta, até para citar um outro livro, tem um livro escrito que ele mostra a mudança do comportamento e dos ciclos econômicos e culturais do ser humano, de 1500 a 1997, nos Estados Unidos e na Inglaterra. E no Brasil, fizeram esse mesmo estudo, dois historiadores adaptaram esse estudo, esse livro, ao Brasil pós-governo militar até 2018, com as eleições do Bolsonaro. Também foi escrito em 97, e eles previam uma eleição no Brasil em 2018 que seria à direita. Obviamente, nada a ver com Bolsonaro, mas sim com ciclos de mudanças comportamentais e culturais, né? E por que eu estou dizendo tudo isso? O que tem a ver com esse tema dos governadores, né? Basicamente, esse ciclo está chegando mais próximo aqui do Brasil, no meu entender. E o Lula, ele passa a ter, e aqui eu vou dar uma apimentada nesse nosso discurso, que talvez eu, por ser do mercado financeiro, eu tenho o dia a dia de aprender a pensar no longo prazo, falando isso para os clientes, estou tentando olhar um pouquinho mais longe do que talvez aqui 6 meses, 1 ano. Essa mudança comportamental e de ciclo, Evandro, que a gente está vendo, ela pode trazer uma estratégia para os governadores se silenciarem, porque talvez, agora que supostamente, vamos dizer que o Bolsonaro, ou o Eduardo, ou o Jair esteja fora realmente da carta do baralho. O Lula talvez tenha muito a perder com isso, porque muitos dos votos que foram para o Lula em 2022 não foram petistas, foram aqueles que não queriam o Bolsonaro. Sim. Então, talvez... Voto de negação. Exatamente. E talvez a estratégia dos governadores silenciarem agora, como todos eles estão bem ou relativamente bem nos seus respectivos estados, eles estejam estrategicamente, aqui volto a mencionar o príncipe de Maquiavel, como muito bem o Piperno colocou, eles se calando estrategicamente para aparecer o nome da direita quando mais for conveniente a eles. E aí sim o Lula, quando ele navega em águas calmas, ele se perde. Porque ele vai falando mais do que a língua. Quando ele está em terreno de bélico, ele vai melhor. Só que se o terreno belicoso caiu, que seria o bolsonarismo, e aí? Será que vem? E eu acho que vem um nome mais forte da direita aí.